A pós-graduação no Brasil surgiu na década de 1970. À época, existiam apenas 11 mestrados e 2 doutorados em História. Passados 48 anos, contamos com 62 mestrados, 38 doutorados e 10 mestrados profissionais. Não considerando os mestrados profissionais, que são muito recentes na área de História, de 1971 até hoje, tivemos um crescimento de 563% dos cursos de mestrado e de 1.900% dos cursos de doutorado. Todos esses programas são avaliados por uma agência governamental, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. A avaliação da CAPES acontece a cada 4 anos. Além de apontar quais são os melhores cursos de pós-graduação, ela é um instrumento fundamental para distribuir recursos financeiros e oferecer dados que possam contribuir para o desenvolvimento da ciência no país. Mas como é feita essa avaliação? Que critérios são utilizados? Como se saiu a área de História na última avaliação da CAPES? Por que alguns programas de pós-graduação em História foram descredenciados? Para responder essas perguntas, o Café História entrevistou o historiador Carlos Fico, que esteve à frente da área de História na CAPES entre 2011 e 2018. Conhecer um pouco mais sobre a avaliação da área de História é uma forma de compreender melhor como funciona a pesquisa científica no país, suas balizas técnicas e subjetivas. Ou ainda, é uma oportunidade para melhor conhecer algumas das forças que atuam no ofício do historiador na escrita da história. Bom, Carlos Fico, seja bem-vindo ao Café História mais uma vez, né? Vamos ter aqui um bom papo sobre a coordenação da área de História na CAPES, enfim, falar um pouco sobre sua gestão, né? Tenho certeza que há um número enorme de pessoas interessadas em saber o resultado, né, desse período da sua gestão, e queria começar perguntando o seguinte para você. Entre os anos de 2011 e 2018, você foi coordenador da área de História na CAPES, né? Mas o que isso quer dizer exatamente? Né? Em outras palavras, o que faz um coordenador da área de História na CAPES, quais são as atribuições, limitações e os poderes que um coordenador tem? O coordenador de área, ele tem por incumbência, sobretudo, fazer a avaliação, né? A avaliação que a CAPES, essa agência do MEC, promove periodicamente. Antigamente era de 3 em 3 anos, agora de 4 em 4 anos. Essa é a missão principal do coordenador, fazer a avaliação dos programas de pós-graduação, estrito sensu, daquela área. Esse coordenador ele é nomeado pelo presidente da CAPES após uma consulta que é feita à comunidade, e ao longo desse período de 3, outrora e agora de 4 anos, ele vai reunindo os dados, consultando a comunidade e fazendo a avaliação periódica que se consolida no momento da avaliação quadrienal, né? E é um processo muito complexo, é um processo que envolve muita gente, não é uma coisa que ele faça isoladamente. Ainda mais agora que as áreas têm programas diversos, programas profissionais, programas acadêmicos, então é uma atividade muito complicada e que envolve muita responsabilidade, porque essa avaliação resulta, no final das contas, na atribuição de notas que distinguem a qualidade dos programas, né? Essa escala de notas muito conhecida, que vai de 3 até 7, sendo 3 a nota mínima para o funcionamento, 6 e 7 as notas máximas, e a atribuição dessas notas implica uma série de coisas, inclusive recursos financeiros. Portanto, não é só uma questão, digamos assim, de prestígio acadêmico, mas também de destinação de recursos. Então, a avaliação dos programas é uma parte da tarefa do coordenador. Mas há muitas outras coisas que o coordenador faz também, porque a CAPES, além da avaliação, tem uma parte de fomento das bolsas, dos programas de pós-doutorado, de uma série de coisas, e muito frequentemente os coordenadores são chamados também a atuar nesses procedimentos de fomento, embora isso varie conforme a diretriz do presidente da CAPES e das diretorias
A CAPES se divide em diretorias, tem a diretoria de avaliação, a qual nós estamos especialmente vinculados, e as diretorias de programas de bolsas e outras. E também o coordenador, ele tem também como missão, de algum modo, ter uma interlocução com a área. Em geral, todas as áreas têm um fórum de coordenadores e, portanto, essa articulação com a área é muito importante, de modo que também há uma atividade assim indutiva, né? Compete ao coordenador, de algum modo, ter uma percepção do que a área como um todo, globalmente, precisa fazer e, portanto, induzir a área, por exemplo, a criar programas em regiões onde não tem. Claro que nessas áreas não há programas de pós-graduação. Então você precisa se dirigir como coordenador à comunidade, aos cursos de graduação, aos colegas que ainda estão em departamentos de história sem programas e eventualmente sugerir a criação de programas e coisas assim. Então é uma atividade muito complexa. Como se não bastasse, os coordenadores, eles também escolhem aqueles coordenadores que serão membros do Conselho Técnico Científico do Ensino Superior, que é o órgão colegiado da CAPES que delibera, em última instância, sobre os procedimentos de avaliação, estabelece as regras, aprova, em última instância, a própria avaliação feita pelas áreas e, portanto, alguns coordenadores, eu, por exemplo, fui escolhido pelos meus colegas coordenadores da área de humanas para ser um desses membros do CTC. Então são inúmeras tarefas. Essa tarefa, por exemplo, no CTC também consome muito tempo. Fico, o coordenador da área, como nós vimos, ele é responsável por propor e conduzir dois tipos de avaliações, basicamente, né? A avaliação dos programas de pós-graduação e a avaliação dos periódicos científicos, ambos em suas áreas, né? Em resumo, você pode nos dizer o que é levado em consideração em cada uma dessas avaliações? Não só dos periódicos, mas dos livros. E na avaliação dos programas de uma infinidade de variáveis. Inclusive nós propusemos agora no final da nossa gestão no CTC uma mudança global desse procedimento de avaliação que nos parece esquizofrênico, que nos parece excessivo. Mas ao longo dos últimos 7 anos, e eu participei também ainda do comitê anterior, que foi presidido pela professora Raquel Gleiser, que se encerrou em 2009, então, de algum modo, participei de 3 períodos, né? Ao longo desses anos todos, nós fizemos esse tipo de avaliação holística, com muitas variáveis. Existe a avaliação, digamos, da produção intelectual, que envolve não apenas os periódicos, mas os livros também, que foi uma grande conquista das áreas humanas, a história à frente, depois de um longuíssimo processo de luta, porque a CAPES não queria fazer a avaliação de livros, mas além dessa parte da avaliação da produção intelectual, sobre a qual a gente pode falar se você quiser, existe a avaliação de uma infinidade de variáveis, por exemplo, a capacidade de orientação de um corpo docente. Será que esse corpo docente está orientando um número suficiente de alunos? A capacidade de atração de alunos. Será que aquele programa está atraindo um número suficiente de alunos? Porque, afinal de contas, se trata de dinheiro público. O governo, o Estado, a sociedade não pode ficar financiando um programa que esteja com uma capacidade reduzida de atração e de orientação. Será que a titulação por ano é suficiente? Então são inúmeras variáveis que dizem respeito também à produção discente. Será que os alunos, sobretudo os doutorandos, eles já estão paulatinamente produzindo alguma coisa antes da defesa?
Assim também a inserção social dos programas. Será que esses programas têm uma boa relação com a comunidade que os cerca? Além disso, como é que está a proposta do programa? Será que essa proposta do programa ela é inovadora, ela é criativa, ou ela é uma coisa rotineira e que não contribui para a produção de conhecimento relevante para a sociedade? Então, além da produção, nós consideramos também todos esses, uma infinidade de variáveis que demanda o preenchimento de um relatório muito extenso pelos coordenadores de programa. Os coordenadores de programa reclamam muito do trabalho infinito que dá o preenchimento desse relatório, porque no Brasil nós temos a peculiaridade de os programas de pós-graduação serem não apenas formadores de mestres e doutores, mas também locus principal da produção de conhecimento científico, né? As indústrias, não há instituições de pesquisa muito significativas, as indústrias não produzem conhecimento, as empresas, e os programas de pós-graduação são esses locus. Então a gente tem que avaliar a produção científica e tem que avaliar a capacidade de formação, e portanto a CAPES criou essa sistemática de avaliação que é extremamente complicada, extremamente complexa, né? E que envolve um número de variáveis muito grandes, todos esses que eu mencionei e muitos outros que configuram planilhas extremamente complexas. E, portanto, nós temos, cada área tem uma grande quantidade de parâmetros que afinal se transformam em conceitos. Então, digamos, a capacidade de titulação. Se a capacidade de titulação em relação ao número de docentes está no patamar X, isso equivale ao conceito regular, bom, muito bom, fraco ou deficiente naquele item, que é um item integrante de um determinado quesito. E esse aspecto, então, é apenas um aspecto que vai influenciar a nota final do programa, né? Então, esse é um conjunto de elementos de avaliação muito significativo para a atribuição da nota final. Mas é claro que há a parte da produção intelectual. E a parte da produção intelectual, na CAPES, tradicionalmente, focalizou os artigos. Ao longo dos anos, a CAPES, sobretudo a partir das áreas, vamos dizer assim, hard, né, as ciências da vida, ciências exatas, ciências da natureza, firmaram um entendimento, que ao meu ver é bastante discutível, de que seria possível constituir, por meio da avaliação dos artigos, e tendo como base um parâmetro bibliométrico que é o chamado fator de impacto, um procedimento considerado muito objetivo, porque as revistas então são avaliadas conforme esse fator de impacto e, portanto, os artigos publicados naquelas revistas com fator de impacto X são pontuados. Então, a produção intelectual nessas áreas foi avaliada com base no fator de impacto, e essas áreas sempre consideraram esta avaliação feita com base no fator de impacto muito objetiva. E essas áreas, vamos dizer, hard, viam a avaliação que necessariamente é qualitativa dos livros como algo frágil, algo problemático. E por isso, ao longo de muitos anos, de antigos coordenadores que me antecederam nesse cargo, e também com base na luta do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em História e da própria AMPU, além de outras áreas como a educação também, nós tivemos muita dificuldade
para que a CAPES admitisse a avaliação de livros. E, finalmente, em 2009, foi possível fazer essa avaliação de livros pela primeira vez. Então, nós eu coordenei a avaliação de livros no comitê presidido pela Raquel Gleiser, e isso foi se aprimorando ao longo das minhas 2 gestões. Hoje, a avaliação de livros ela é bastante consolidada, bastante aceita e referendada pela nossa comunidade de história, porque nós criamos também um sistema de recursos, né? Então nós damos as notas, uma comissão de historiadores dá as notas aos livros, e essas notas são enviadas à comunidade e os autores podem recorrer no caso de discordarem das notas. E os recursos são em porcentagem muito pequena, o que mostra que é bem assim. E no caso dos artigos, dos periódicos, nós também fazemos a avaliação dos periódicos, que passou por uma reformulação também muito grande durante a nossa gestão. A avaliação dos periódicos na área de história, justamente por não contar com um fator de impacto, ela era muito impressionista, era muito mal feita, muito mal conduzida. E depois que nós implementamos, consolidamos a avaliação dos livros, aí eu resolvi fazer, isso foi em 2015, final de 2015, início de 2016, aí eu fiz uma enorme reformulação da avaliação dos periódicos. Eu chamei primeiro, no final de 2015, uma comissão de especialistas em periódicos, colegas da área de história que já tinham sido editores e conhecedores do universo dos periódicos de história, para darem propostas do que consideravam que era um bom periódico de história e como deveriam ser avaliados. E fizemos um documento de como esses periódicos deveriam ser avaliados, e no início de 2016 nós reavaliamos todos, 1000 e tantos, e como eram muitos, nós convidamos 33 historiadores de alto nível e dividimos em lotes que foram avaliados ao longo de meses. Então esses 33 colegas fizeram a reavaliação de todos os periódicos, com base então em critérios, inclusive em alguns critérios bibliométricos, porque foi possível usar os indexadores que existem, né, e também os indexadores do Google. Então ficou uma avaliação que eu considero mais consolidada, mais adequada. Então é uma avaliação complexa, porque você tem esse conjunto de parâmetros e a produção intelectual. Entendi. Então, por exemplo, quando a gente fala da avaliação de um programa de pós-graduação, né, em História, a gente não está se referindo apenas à produção bibliográfica desse programa, mas de uma série de outros parâmetros, itens, né? Embora a produção bibliográfica represente uma parcela significativa da nota que esse programa vai receber. Durante a sua gestão, você percebeu algum elemento, algum quesito que seja mais crítico nos nossos programas de pós-graduação? Ou seja, é o fator ainda de produção bibliográfica, é a flutuação do quadro de docentes, capacidade de orientação? Existe algum fator que você considera mais crítico, um conjunto de fatores que você ainda acredita que é possível melhorar? Tem muitos fatores. A produção intelectual é um fator de grande fragilidade, né? Talvez o principal seja esse, né? Porque os dois elementos da produção são muito frágeis, do meu ponto de vista. É claro que dizer isso sempre parece arrogante, mas me parece muito claro que nós temos problemas significativos, tanto em artigos como em livros, né? Do ponto de vista dos periódicos, nós temos
um problema muito estranho, porque nós temos uma produção enorme de artigos, ademais de termos uma quantidade enorme de revistas. Muitas dessas revistas são bem avaliadas, estão naqueles estratos que nós consideramos os melhores, ou seja, A1, A2 e B1. A1, A2 e B1 são as melhores revistas, né? Então nós temos algumas revistas A1, A2 e B1. Muitos artigos são publicados nessas revistas. Então nós consideramos, qualquer pessoa considera, a CAPES considera, a comunidade científica considera, que esses são artigos de altíssimo nível, não é? Então eu fiz uma experimentação seguinte: o que acontece com esses artigos? Então eu peguei artigos sobre a ditadura militar, que é o meu campo de conhecimento, e artigos sobre a escravidão, A1, A2 e B1, publicados num determinado ano. E fui ver 5 anos depois se eles eram citados em teses sobre ditadura militar ou sobre escravidão. E não são. Não são. Esses artigos são publicados e não repercutem. Então é uma coisa estranhíssima, quer dizer, eles não são mencionados depois, e nem em livros, nem em teses. Então, o que significa isso? Esses 1000 e tantos artigos A1, A2 e B1, por exemplo, que foram publicados do quadriênio, qual o sentido, qual o significado historiográfico dessa produção? Há alguma coisa de muito estranha aí, né? No artigo que nós vamos publicar brevemente sobre a avaliação, o nosso período na nossa gestão, eu, a Cláudia Bassermann e o Marcelo Magalhães fazemos uma avaliação mais detida sobre isso, o significado da produção de artigos. Outro problema, além dessa quantidade grande de revistas que nós temos, muitas das quais são generalistas, ainda utilizam aquela prática da publicação de dossiês. Os dossiês, eles não favorecem uma avaliação, digamos, muito crítica. Por mais que se diga que sim, a prática dos dossiês favorece o convite, favorece a identidade teórica, né? Então, nós temos essa prática costumeira no Brasil. Muitas revistas não têm alcance internacional, não têm sequer esforço de internacionalização. Então, essa é uma coisa estranha, é um problema. E também essa grande quantidade de artigos que não tem repercussão historiográfica não é utilizada em sala de aula. Eu fiz um levantamento das disciplinas obrigatórias dos programas de pós-graduação e verifiquei que esses artigos A1, A2 e B1 não são usados nos programas das disciplinas obrigatórias. Então, qual o sentido disso? Será que é só para publicar por publicar? Isso é produtivismo, né? Esse é o tal do produtivismo. E, evidentemente, não é uma coisa boa para a área, né? Então, acho que isso é um grande problema. Alguém poderia dizer assim, mas na história, as revistas, os artigos têm uma outra configuração. Mas as revistas, elas não dizem isso. As nossas revistas, no escopo editorial, dizem que é a mesma coisa que as revistas da biologia, da química, ou seja, divulgação de pesquisa, para divulgação rápida, de conhecimento original, etc. e tal. Não é para debate, não é para publicar capítulos de tese, não é para publicar conhecimento já conhecido. Não é? Então há alguma coisa de muito esquisita aí. E por outro lado, os livros também têm um problema.
Nós temos uma produção enorme de livros, que inclusive torna a avaliação dos livros uma tarefa extremamente difícil, extremamente complicada do ponto de vista logístico. Mas essa produção numerosíssima, ela é mal avaliada. Não é mal avaliada por mim, é mal avaliada pela comissão, né, que faz a avaliação. A maior parte dos livros recebe notas baixas, conceitos baixos. Os conceitos são L1, L2, L3, L4, L4+. L4+ é dado para coletâneas excepcionais, né? E a maior parte recebe L1 e L2, que são as notas mais baixas. Poucos livros recebem L3 e L4. E se nós pegarmos assim o filé mignon, o que é o filé mignon da história? Que a comunidade diz assim: não, os artigos não é o que a gente faz de melhor. O que o historiador faz mesmo é publicar o livro autoral é que é a grande produção do historiador. Se nós pegarmos, e o livro autoral é o que recebe L4, né? A nota L4 é quase exclusiva para o livro autoral. A quantidade de nota L4 no quadriênio é ínfima, ínfima. Então, se nós somarmos L3 mais L4, já dá uma quantidade baixíssima em relação à montoeira de livros. E se nós pegarmos L4, então é ínfima a média. A gente vai divulgar exatamente o número nesse artigo que eu mencionei. Então, o que significa isso? Significa que com os artigos tem um grande problema. E com aquela produção que nós dizemos que é a mais caracterizadora do historiador, nós estamos mal, segundo a nossa própria avaliação. Então, é claro que há um problema aí, né? Há um problema de produção. E é uma média muito indefensavelmente baixa, né? Então, há um problema claro de produção, né? De modo que é preciso enfrentar esse problema do produtivismo, que se verifica sobretudo nas coletâneas. As coletâneas se tornaram uma forma da área desovar trabalhos, na suposição de que isso aumentaria pontinhos para melhorar a nota na avaliação da CAPES. Então, ao longo dos anos, por culpa inclusive da CAPES, essa percepção louca de que é preciso produzir mais para melhorar a nota, induziu a área, e todas as áreas, todas as 49 áreas, a um desespero produtivista. Então, todas as áreas, nas outras áreas é com artigos, né? As pessoas produzem muitos artigos B5, B4, B3, que não têm significação científica. E nas áreas de humanas, inclusive na história, produz-se muitos capítulos de coletâneas inexpressivas que resultam nessas notas que eu mencionei, L1 e L2, em enorme porcentagem. Então esse é um problema sério, não só na nossa área, mas em todas. E por isso, ao longo desses anos todos, eu fiz essa crítica muito grande no CTC, de que nós deveríamos abandonar esse tipo de avaliação, né? Esse tipo de avaliação que se pauta por normas e regras que eu chamei sempre no CTC de ilusão objetivista, né? Essa coisa de que dá um pontinho, dá um parâmetro numérico, criar uma regrinha de que se fizer tantos pontos vai ter a nota tal, né? Isso é uma ilusão, mas em função da ideia, inclusive tradicional, de que como fator de impacto se tem uma objetividade,
isso sempre foi muito difícil de enfrentar. Agora, isso que você está chamando de ilusão objetivista, né? Parece-me que decorre não só, de repente, de estruturas antigas da própria CAPES, dessa avaliação, mas talvez tenha a ver com a maneira como a nossa área se estrutura de uma maneira mais ampla, né? Por exemplo, pensando nessa publicação de coletâneas, na obtenção de pontos, porque isso diz respeito à seleção de mestrado, doutorado, de concursos, né, de progressão da carreira, né? Será que toda essa estrutura não alimentaria esse tipo de produção? Alimenta, isso é uma doença, isso é uma loucura. Essa estrutura tem de ser bloqueada. Uma das coisas mínimas que nós conseguimos, espero que a CAPES mantenha, é a não divulgação ano a ano do Qualis. Me desculpe, a nota dos periódicos, né, que ficava disponível. Então as universidades, as instituições pegam aquela nota e avaliam até para pontuar concurso público, a produção de um candidato, e fica lá pontuando para ver quantos pontos fez para aprovar ou não o concurso. Isso é uma loucura, né? Exigir, por exemplo, que um mestrando tenha produção científica, isso é uma loucura, que um mestrando tenha de ficar indo a eventos e a publicar. O mestrando tem 2 anos para fazer uma dissertação. Então é um absurdo se cobrar que um mestrando tenha produção de papers, ou de comunicações, ou de artigos. Não é? Então tudo isso me pareceu sempre uma completa demência. E eu acho que a CAPES, é claro que no passado, e aí no passado de 15 anos ou mais atrás, em função da necessidade de se estruturar uma avaliação minimamente objetiva, eu acredito que naquele momento, eu estou me referindo a 15 anos ou mais, o fator de impacto talvez tenha feito sentido. Mas a partir de um certo ponto, essa ilusão objetivista que as áreas de exatas e biológicas e outras, é bom que se diga isso, contra a perspectiva das ciências humanas e talvez sociais, criaram essa ilusão de que aquilo era uma coisa objetiva e que então, se o fulano publicou tantos artigos numa revista A1, é porque o programa é de excelência. Isso é uma loucura. E aí está, nessa visão objetivista, ilusória, que está a origem de uma quantificação que se espraiou para tudo. Quando nós institucionalizamos a avaliação dos livros, o que a CAPES nos dizia? Mas qual é o parâmetro objetivo? E nós falamos, não, calma, alto lá, não é assim. Não é como o fator de impacto, não tem fator de impacto em livro, não tem parâmetro objetivo, é avaliação qualitativa. E houve áreas que criaram parâmetros técnicos, formais, para fazer a avaliação de livros, justamente imbuídos por essa ilusão objetivista. Então pegam lá, se tiver editora universitária, 2 pontos. Se tiver publicado por editora estrangeira, 4 pontos. Eu falei, gente, que maluquice é essa? A história não vai fazer isso, não. Mas por que fizeram isso? Justamente importando essa lógica da tabelinha de pontos, que é a ilusão objetivista. Então esta é um prejuízo que advém de tempos atrás e que resulta desse produtivismo. É bem verdade que essa questão do produtivismo não tem só origem aí, isso existe no mundo inteiro, todos na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em todo lugar, mas aqui no Brasil tem essa peculiaridade, vamos dizer assim, vinculada à avaliação. Então, ao longo de todos os anos, muitas vezes eu fui criticado no CTC por estar fazendo uma crítica à avaliação,
que a avaliação dos periódicos, que o Qualis, que o fator de impacto é uma grande conquista. Foi uma grande conquista. Mas nós chegamos hoje num patamar da avaliação da CAPES, com a consolidação da plataforma Sucupira, que nos permite dar um passo além. E esse passo além é um passo qualitativo, de abandonar essa ficha de avaliação maluca, que engessa a avaliação com tabelinha de 3 pontos para cá, 4 pontos para lá, 5 pontos para lá. E, inclusive, eu tenho notícia, infelizmente, muito tristemente, tem essa notícia de que a área está, talvez, investindo nesse tipo de tabelinha de pontos. Espero que voltem atrás, porque, na minha perspectiva, o que a gente tem de fazer é a avaliação qualitativa. E foi a proposta que a gente aprovou no CTC para encaminhar para o PNPG. Porque esses parâmetros numéricos acabam levando ao produtivismo. Por quê? Porque se você souber que para ter nota 6 ou 7 você tem que fazer 5.000 pontos, você vai se matar e vai fazer 5.000 pontos, se você for louco. Não é? E é o que acontece, porque o sarrafo vai sempre subir. Não é? Claro que vai sempre subir. Se for uma coisa de pontos, vai sempre subir, porque vai ser um doido que vai publicar mais do que você. Vai publicar em 40 artigos B5 na nossa área. Nem tem doido assim. E publica. E aí tem uma revista que vai aceitar publicar qualquer coisa. Nós temos revistas que publicam trocentos artigos. Finalmente agora, na reformulação da avaliação dos periódicos, a gente abaixou a nota dessas revistas com o argumento de, olha, você está publicando demais. Antigamente, publicar demais era visto como uma coisa ótima, mas na avaliação que eu mencionei, que a gente reformulou em 2016, a gente disse, não, alto lá. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul recentemente publicou um projeto de pesquisa, enfim, divulgaram uma pesquisa bem interessante, que saiu agora na revista da FAPESP, a edição de agosto, onde eles falam sobre o crescimento das revistas chamadas predatórias, né? São aquelas revistas principalmente publicadas no exterior, em que você paga alguma coisa para você publicar, elas não são indexadas, elas não atendem ao mínimo, né, do padrão, dos quesitos de qualidade, né? E no campo das ciências humanas, a gente chega mais ou menos a 0,5% de pesquisadores publicando nesse tipo de revista no exterior. Ainda não é um índice alarmante, longe disso, mas é um índice que cresceu a partir de 2015 até 2018, né, e que tem crescido. Você chegou a identificar algum tipo de perfil de revista predatória? Você acha que a gente deve se preocupar com isso nesse momento? Devemos nos preocupar, nós nos preocupamos muito. Com a plataforma Sucupira, foi possível um grande avanço na identificação das revistas que não atendem os parâmetros editoriais, que é a expressão eufemística que a gente usa na CAPES para não falar predatórias, mas é o que elas são realmente predatórias. E muitos publicam em revistas predatórias. E nós eliminamos, graças à plataforma Sucupira, muitas delas, porque com a plataforma nós podemos fazer uma limpeza na base de dados, eliminando não só essas revistas predatórias, mas também vários outros erros de preenchimento, duplicidade de ISSNs e coisas dessa natureza, porque a base de dados vem da comunidade com os erros de preenchimento que eventualmente ocorram, e são muitos erros, porque os coordenadores é que preenchem. Então foi possível fazer essa limpeza e aí nós pudemos ver as revistas predatórias, e são muitas, inclusive na área de humanas, inclusive na área de história. Então nós usamos as bases internacionais que nos auxiliam com essa informação, nós usamos a própria CAPES, que também monitora esse tipo de publicação, e a nossa própria expertise, verificando quais são essas revistas. Isso vem, como você disse, num crescendo. Existe
Claro que é uma coisa desagradável de dizer, mas existem colegas que fazem isso. Existem práticas que são negativas, que são condenáveis em qualquer área. É claro que a nossa área não está isenta dessas práticas condenáveis, e, portanto, a avaliação tem a incumbência de eliminar essas práticas condenáveis. E na minha gestão, eu, digamos, instituí a ideia da transparência absoluta. Então, todas as práticas condenáveis foram registradas na ficha de avaliação. Uma dessas práticas é a do autoplágio. O autoplágio é quando você publica 2 vezes o mesmo artigo. O autoplágio é extremamente condenável. Você não pode publicar o mesmo artigo 2 vezes. Eu estou rindo porque eu já disse isso uma vez para alguns colegas e eles me disseram assim: mas não pode. Eu achei que podia. Quer dizer, uma coisa assim de uma ingenuidade que causa espanto. Mas é claro que você não pode duplicar a sua produção publicando 2 vezes o mesmo artigo. Então, nós fizemos registrar na ficha de avaliação do programa a menção ao autoplágio, de maneira que autoplágio e publicação em revistas predatórias é uma coisa que deve integrar a ficha de avaliação, e como integrou. E, inclusive, a Raquel Gleiser, ainda na gestão de 2009, que eu participei apenas como membro da comissão, ela sugeria naquela ocasião, acho que isso não avançou na área, uma comissão de ética, na nossa área. Não sei se o Fórum, se a ANPU avançaram nesse sentido, mas era uma sugestão muito boa e que nós precisamos, porque essas coisas elas demandam uma avaliação, inclusive do ponto de vista de uma comissão de ética. Você citou várias vezes a plataforma Sucupira. Tenho certeza que os coordenadores e coordenadoras de programas de pós-graduação são bem íntimos e familiarizados com ela. Mas para quem está escutando, vendo a nossa entrevista e não conhece a plataforma, como é que você definiria essa plataforma Sucupira? O que é a plataforma Sucupira? A plataforma Sucupira é digamos assim, a maneira que os coordenadores têm de registrar as informações sobre o seu programa ao longo do ano. Os coordenadores vão registrando todas as informações relacionadas à produção intelectual, relacionadas às defesas, relacionadas ao ingresso de alunos, todo tipo de informação. Antigamente, isso era feito num sistema também informatizado, mas muito precário, chamado Coleta CAPES. E ao longo da gestão do diretor de avaliação, chamado Lívio Amaral, uma grande figura, se criou essa plataforma Sucupira. Tem esse nome em função de um membro antigo, até da época da ditadura, eu acho esse nome extremamente infeliz, que era do Conselho Nacional de Educação, mas esse personagem ele foi responsável pelo famoso parecer Sucupira, que instaurou a pós-graduação do jeito que a conhecemos hoje. E essa plataforma Sucupira, o grande avanço que o Lívio Amaral conseguiu ao criá-la foi justamente de dar grande agilidade aos procedimentos de avaliação. A implantação da plataforma Sucupira foi um verdadeiro inferno para os coordenadores de pós-graduação, porque foi muito instável, foi muito difícil. Até hoje acredito que ainda tenha problemas, mas o avanço foi enorme para a avaliação. A gente pode extrair informações muito precisas, por exemplo, em relação ao que eu estava chamando de ilusão objetivista. Quando a gente pega a relação de artigos publicados,
nós vemos uma quantidade de erros. Então você imagine, no passado, não era possível verificar essa relação de artigos que a gente recebia em papel na hora de fazer a avaliação. Quando a comissão de avaliação se reunia na CAPES, no passado, você recebia planilhas em papel com a relação de artigos. E se quisesse fazer uma limpeza, por exemplo, um coordenador registrava uma resenha como artigo. Um coordenador registrava 2 vezes o mesmo artigo. Ou uma revista tinha um erro de SSN. Tudo isso era muito difícil de limpar, de corrigir na hora da avaliação, na época do coleta CAPES. Então aquela ilusão de que o fator de impacto fazia uma avaliação objetiva, fazia uma avaliação objetiva com base numa base de dados totalmente suja, que só foi possível limpar agora, com a plataforma Sucupira. Com a plataforma Sucupira, nós podemos passar a limpo toda essa base de dados de artigos, usando algoritmos e tudo, os que nos identificavam todos esses erros, duplicidades, erros de SSN, etc, etc. Possibilitou corrigir tudo isso. Agora, o coordenador, a coordenadora diária na CAPES não é uma função remunerada e a pessoa também não se licencia, né, das suas atividades de pesquisa, de docência, né? E aí eu queria saber como é que foi esse período da sua gestão, como é que você conciliou, como é que era a sua rotina durante esse período, porque é uma avalanche de trabalho, não? É uma avalanche de trabalho. Agora você sabe que, ao contrário talvez da quase totalidade dos colegas, eu me preparei muito para isso. Eu sempre quis ser coordenador de área. Eu sei que a maioria dos coordenadores é meio que pega de surpresa, né? Eventualmente chega a necessidade de se escolher coordenador e alguém te pergunta: fulano, você pode ser coordenador? Não foi o meu caso. Eu havia feito, no final dos anos 80, muitos anos atrás, um trabalho de avaliação da historiografia brasileira. E tive a ocasião de acompanhar o trabalho de avaliação da CAPES. Naquela época os trabalhos eram feitos à mão, os relatórios eram escritos à mão e datilografados, imagina. E desde então eu pude ver que a avaliação na nossa área era muito difícil, era uma avaliação muito problemática, sobretudo a avaliação da produção intelectual. E pensei já naquele momento: olha, um dia eu quero fazer isso. Eu gostei muito de fazer a avaliação da historiografia brasileira e queria muito ocupar essa função. Agora, então me preparei muito e quando eu trabalhei no comitê da Raquel, eu me propus a dispor meu nome para a comunidade. Fiquei muito feliz de ser eleito nas 2 ocasiões, até me surpreendi muito porque eu sei que não sou nada simpático e sobretudo na segunda gestão fiquei muito surpreso de ter sido reeleito. Agora, foi difícil porque é muito esquisito o coordenador que avalia a produção não ser produtivo, né? Então escrever artigos e livros e pesquisar ao longo desse período foi complicado. Eu me tornei especialista em escrever em aeroporto, esse tipo de coisa, de viajar por todo o Brasil, e é um pouco complicado, né? Mas eu tinha me preparado muito, então não é uma coisa que tenha sido penosa de modo algum, mas eu vi colegas coordenadores que sofreram muito. Agora, o que é impossível de se preparar, o que foi impossível de se preparar foi para a instabilidade, para as crises políticas que o Brasil viveu durante esse período da sua gestão, né? Eu separei aqui alguns dados interessantes, né? Durante os seus 2 mandatos, foram 8 ministros da educação, 3 presidentes da CAPES e 3 diretores de avaliação. Como é que isso impactou na agência? Ela conseguiu manter a sua autonomia? Isso interferiu na rotina de vocês? Como é que foi isso? Interferiu muito, muito, muito. Houve momentos
assim, extremamente graves, momentos muito graves, especialmente uma gestão muito grave, muito confusa, às vésperas da avaliação quadrienal. Nós tivemos assim uma tremenda turbulência com o presidente da CAPES e um diretor de avaliação que não sabiam de nada, sabe? Foi um momento terrível. Agora, tem uma coisa que é muito positiva nessa história de tantas mudanças de presidente e de alguns diretores de avaliação, que é o fato da CAPES ser uma dessas poucas agências governamentais que, no Brasil, que garantem a governabilidade do país. Você sabe que eu até há muitos anos atrás escrevi um texto sobre isso, que é no Brasil existem alguns nichos governamentais no Ministério da Fazenda, no Banco Central, no Itamaraty, como na CAPES, né, que tem estruturas burocráticas muito qualificadas e que, no final das contas, são essas estruturas que governam. Né? Entra governo, entra presidente de agência, sai presidente de agência. Esses funcionários qualificados e alguns órgãos colegiados vão sustentando as estruturas governamentais. E a CAPES tem duas coisas que garantiram, inclusive a avaliação quadrienal. A avaliação quadrienal só aconteceu por conta dessas duas coisas. Os funcionários técnicos altamente qualificados, e o órgão colegiado, o CTC. O Conselho Técnico Científico da CAPES, como nós somos eleitos para um mandato, ele não sofre turbulência. E o CTC, quando houve essa gestão amalucada, fez quase que um acordo tácito de manter, de lutar para que a avaliação quadrienal acontecesse. Para dar um exemplo, nós poderíamos ter aprimorado a ficha de avaliação já para essa avaliação quadrienal, mas o núcleo duro do CTC definiu o seguinte entre nós, membros titulares: olha, não vamos mexer em nada, vamos ficar quieto aqui, porque aí pelo menos a avaliação quadrienal vai sair, porque a coisa estava tão tumultuada que havia o risco de não acontecer. Então, esses órgãos colegiados e essa burocracia no bom sentido, né, desses técnicos altamente qualificados, que sustentaram a agência. Fico voltando um pouco à questão da avaliação dos programas de pós-graduação. Durante sua gestão, o que você notaria ou destacaria que foi a mudança mais importante, aquilo que deu mais em trabalho, aquilo que pode ser o seu legado, por exemplo, no que diz respeito à avaliação dos programas? Olha, eu acho difícil assim falar em legado, mas as coisas mais importantes foram as mudanças nos parâmetros de avaliação dos livros e dos artigos. A avaliação dos livros se consolidou muito, né, com as comissões, os critérios, a aceitação pela comunidade. Eu espero que a coordenação atual consiga fazer a avaliação da mesma maneira, mantendo a possibilidade de recursos e com toda a logística de envio dos livros para avaliação física, presencial dos livros. Isso é um avanço. A avaliação qualitativa e não com base em critérios engessantes, formais, né, como algumas áreas fazem. E a avaliação dos periódicos, né, a avaliação criteriosa, que tem que ser mais criteriosa ainda. Cada vez a gente precisa avançar mais para a avaliação com base em parâmetros bibliométricos,
Hoje em dia nós já temos um bom número de periódicos da nossa área que ingressam nas bases de dados, já ingressaram nas bases de dados altamente qualificadas, né, e que têm inclusive parâmetros bibliométricos altamente qualificados, com indexadores também muito reconhecidos, então, e que estão em bases de dados não tão qualificadas, mas em bases de dados que exigem critérios editoriais, enfim. Então isso é uma coisa, e também que tem algum fator de impacto, pelo menos o do Google, né, e assim por diante. Então isso eu acho que a gente tem de avançar para que os periódicos também se qualifiquem cada vez mais com critérios de internacionalização, essa avaliação dos periódicos. Agora, o que eu acho que talvez tenha sido, eu acho legal uma expressão um pouco assim arrogante, mas a maior contribuição, pessoalmente, falando pessoalmente, foi no CTC. Quando se aproximava o fim da nossa gestão, eu digo nossa no sentido real da palavra, ou seja, de todo o CTC, a Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Pós-Graduação demandou que o CTC, contribuísse, dizendo assim, bem, vocês agora estão no final da gestão, vão chegar novos coordenadores, portanto o CTC muda, né, de composição. O que vocês, como conselho, sugerem para aprimorar a avaliação? Então, o CTC montou uma comissão me recordo se eram 5 ou 6 coordenadores escolhidos pelo CTC, eu fui um deles, coordenadores da astrofísica, de outras áreas, eu também. E aí nós pedimos às 49 áreas, os coordenadores das 49 áreas, que respondessem um questionário. Quais são as sugestões que vocês têm para melhorar a avaliação? E essa comissão me pediu que eu relatasse, consolidasse essas 49 respostas. Eu fiz a consolidação desses questionários e apresentei também a minha proposta. Então eu meio que relatei essas propostas. E a proposta que eu apresentei em relação à mudança da avaliação acabou sendo aprovada. Essa proposta foi encaminhada então para a Comissão de Acompanhamento do PNPG. PNPG é o Plano Nacional de Pós-Graduação, que prevalece de 2011 a 2020. É um plano do governo, do Estado brasileiro, para pós-graduação de 2011 a 2020. E, portanto, é sistematicamente revista por essa comissão de acompanhamento. E a sugestão do CTC é uma das várias sugestões que a comissão tem em mente. Qual é a sugestão, então, que eu fiz, o que está lá? É de que a gente abandone a ficha de avaliação, abandone essa obsessão com normas, regras e pontinhos, e que se faça uma avaliação eminentemente baseada em pares, em pareceres, em uma avaliação qualitativa, claro que não desprezando parâmetros objetivos de análise, mas que se fundamente numa avaliação global de pareceristas. Então, uma série de dados que agora a plataforma Sucupira pode produzir, vai para pareceristas, esses pareceristas fazem uma avaliação, que depois vai para a comissão da avaliação quadrienal, que referenda ou não. Então, isso... e, portanto, o programa de pós-graduação vai receber não uma ficha de avaliação dizendo assim, você teve tantos por cento de titulação, logo recebeu 4 pontos, 4 pontos é igual a bom. O que induz a um desempenho buscando se adequar à pontuação. Não, ele vai receber uma avaliação que é um parecer qualitativo. Se essa proposta
eventualmente for aprovado. E, portanto, a ideia é eliminar essa obsessão com regrinhas, com números. Outra parte dessa minha proposta é que se invista, que se avalie a produção intelectual tendo por base apenas a melhor produção. E qual é a melhor produção? A que o programa disser. Então a gente pergunta ao programa: olha, vocês aí nos digam quais são os 5, 10, quantos forem, melhores artigos e melhores livros. Nos mandem apenas esses. Então o programa nos remeterá os 5, 10, sei lá quantos forem, tem que se decidir depois, melhores produtos. Não queremos receber 100, 500, só os melhores produtos. Melhores teses, melhores livros, melhores artigos, isso vai ser avaliado como produção intelectual. E, portanto, é uma avaliação que vai se fundamentar na autoavaliação do programa. Como autoavaliação? Autoavaliação porque o próprio programa vai ter que decidir o que é melhor. O que você produziu de melhor? Então, esse seria o tripé, né? A autoavaliação que já informa a comissão da CAPES quais são os melhores produtos e que, portanto, resultará não numa ficha maluca de avaliação, essa ficha que a gente tem, que induz a uma porção de regrinhas, normas, parâmetros, ponderações, mas num texto dissertativo que chegará ao programa dizendo: olha, o nosso parecer é, e não 45,7 igual a muito bom. Então isso é o que eu acho que eu fiz de melhor. Dizer que parece ter a aprovação, parece não ter a aprovação do CPC e foi encaminhado ao PNPG, que essa ficha de avaliação precisa ser abandonada e que nós não devemos nos pautar por normas, regras e números, mas que nós devemos fazer aquilo que no mundo inteiro a ciência faz quando avalia, que é a avaliação por pares com base em mérito e não com base em regrinha. Perfeito. Ainda nos anos 70, o Pierre Bourdieu ele lançou o seguinte questionamento, né? Por que, afinal, nós fazemos mais do que queremos e mais do que podemos, né? E essa pergunta, essa provocação do Bourdieu, ela tem sido frequentemente resgatada, retomada, quando se pretende analisar essa temática do produtivismo no âmbito acadêmico, né? E, ao mesmo tempo, o levantamento que você apresenta, que você vai apresentar em breve, né, publicar com um artigo em coautoria com a Cláudia, com o Marcelo, ainda é inédito, esses dados eles desmentem a existência desse chamado produtivismo acadêmico, ou pelo menos da maneira como se colocava esse produtivismo, né? E aí, que ponto nós estamos desse debate sobre esse produtivismo, né? Como aperfeiçoar ainda mais esses critérios de avaliação, porque muitos profissionais dedicados à pós-graduação e, ao mesmo tempo, no nível universitário, estão insatisfeitos, cansados e desestimulados de uma maneira geral, né? Como é que fazer esse tipo de diagnóstico, digamos assim? Não, eu não acho que a gente desminta o produtivismo. Eu acho que há produtivismo. Acho que a avaliação da CAPES, inclusive, precisa mudar para tentar minimizar esse produtivismo. Eu acho que ele existe, sim. Acho que existe produtivismo. Existe no mundo inteiro, por razões diversas. Existe por essa paranoia de produção acadêmica competitiva, existe por conta do fator de impacto, existe porque muitas dessas agências que estabelecem os rankings universitários são conectadas às mesmas empresas multinacionais que gerenciam os fatores de impacto. É preciso se dar conta disso. De maneira que você vê a imprensa,
quando sai um ranking universitário. Qual a principal universidade do mundo? Quais são as principais universidades do mundo? Isso tem um valor muito grande como informação. Quais são os critérios utilizados para se dizer quais são as maiores universidades do mundo? Bem, um deles é a produção de artigos em determinados periódicos, classificados com base no fator de impacto. Outro é o número de alunos estrangeiros que frequentam essas universidades e assim por diante. Então, é claro que os professores dessas universidades são levados a um certo tipo de comportamento que resulta nisso do que o nosso querido Pierre Bourdieu dizia. É claro que se você não for um mestre de conferências internacional, você não vai atrair uma grande quantidade de alunos estrangeiros e isso não vai impactar o desempenho da sua universidade, portanto, o seu reitor não vai te convidar para isso e para aquilo, e você não vai ser o melhor, mais bem cotado, o que vai receber mais fundos universitários, e não vai ser o mais prestigiado, e também se você não publicar mais artigos, a sua universidade não vai ser cotada no ranking internacional. E veja, quem faz essas cotações é a mesma empresa com sede em Nova York, que também faz o ranking internacional. Então isso aí é um emaranhado, né, que muita gente esquece e acha que o fator de impacto é feito por uma entidade neutra, que não tem compromissos e que, sei lá, é financiada por quem? É claro que isso precisa ser pensado, né? Eu não estou dizendo que isso é, digamos, feito com tendenciosidade ou má fé, mas não se pode esquecer esse componente, né? Não existe um agente do mal, que é a CAPES no Brasil, e que está obrigando o coitado do professor, que está doentinho, a produzir mais. E não é assim que as coisas são, né? Então, no Brasil, sim, a gente tem essa peculiaridade. Nem todo mundo se dá conta da complexidade dos problemas. E produtivismo existe no mundo todo, e no mundo todo tem esse aspecto aí. Os rankings internacionais têm uma problemática que é distinta do que gera o produtivismo no Brasil. Imagina se eu lá na UFRJ tenho condições de atrair aluno estrangeiro. Eles não conseguem nem atravessar o Largo São Francisco sem serem assaltados, que dirá ter condições de alojamento, de hospedagem, etc. Então, esse aspecto da atração de aluno estrangeiro, que é um dos elementos que possibilitariam a UFRJ ingressar nos rankings internacionais, já está descartado. E, portanto, a gente não está pressionado por ele, assim como a gente não está muito pressionado pela produção de artigos para ingressar nos rankings internacionais. Mas no Brasil a gente está pressionado, sim, pelo próprio governo federal a produzir mais artigos para melhorar o nosso desempenho nesses rankings em relação àquela época em que determinados governos federais diziam: nós temos que melhorar nosso desempenho em relação ao número de artigos. Assim como a gente estava pressionado a aumentar a qualquer custo o número de titulados, sobretudo doutores. O Brasil tem poucos doutores, aí teve aí um presidente norte-americano, a presidente Dilma falou: vamos mandar não sei quantos mil estudantes para fazer doutorado, e teve aquele Ciência Sem Fronteira, que foi aquela loucura toda. Então as pressões são muito distintas, né? Certamente que a avaliação da CAPES, ao longo dos anos, teve um papel que eu chamei de ilusão objetivista, no sentido desse produtivismo, né? E é por isso que eu digo que a avaliação tende a abandonar essas regrinhas malucas de números, regras, parâmetros, normas, e caminhar para um sistema
de avaliação com base em pareceres de mérito, de autoavaliação e de melhores produtos, né? Mas aqui no Brasil, o produtivismo tem mais a ver com essa obsessão, com a nota, com as regras, os parâmetros, do que no resto do mundo, que tem a ver com essa associação entre recursos financeiros e os ranqueamentos e as agências, na verdade são empresas que fazem os fatores de impacto, do que no caso brasileiro, né? Então, às vezes esse assunto é discutido de uma maneira muito precária aqui no Brasil, né? Como se houvesse a CAPES como o grande mal, que gera uma demanda produtivista, então, os professores adoecem, os alunos ficam chateados porque também tem que publicar. Não é bem assim que as coisas são, né? E as comunidades precisam reagir, precisam fortalecer as propostas que são contrárias a isso, como essa proposta. Nós não podemos, na área de história, por exemplo, querer estabelecer uma tabelinha de pontos para saber: eu quero ser um programa nota 4, o que eu tenho que fazer? Eu quero ser um programa nota 5, o que eu tenho que fazer? Porque eu sei que é o que está sendo discutido agora. Isso é uma maluquice, né? Agora, o que está sendo discutido pela área é isso. O que eu tenho que fazer para ser um programa nota 4? Quantos pontos eu tenho que fazer? Olha que loucura! Então você vai dizer, para você ser nota 4, tem que fazer tantos pontos. Para você ser nota 5... Então isso é um investimento justamente no produtivismo, né? Enquanto que nós deveríamos fortalecer a ideia de uma avaliação qualitativa nos moldes que eu estou dizendo, de autoavaliação, de mostrar: olha, nós não queremos produzir mais, nós queremos produzir melhor e aqui estão meus melhores produtos, avalie aí, né? E, portanto, numa avaliação com base no mérito e não na quantidade. Então, o produtivismo tem, digamos, realidades distintas dependendo de onde ele esteja acontecendo. Um momento de divulgação das notas dos programas é sempre um momento, né, que há muita expectativa. Isso envolve o trabalho dos coordenadores, dos pesquisadores, o próprio nome, né, dos programas, e dessa vez, na última avaliação, não foi diferente, né? Mas teve um dado inédito, né, de alguns programas que foram descredenciados. É o caso da Severino Sombra, da USP Econômica, né, o curso de doutorado, e também na Universidade Federal de Uberlândia, né? Esses três foram descredenciados. Isso gerou certa repercussão nas mídias sociais, reclamações, né? Enfim, queria que você falasse um pouco mais desse episódio, né? Por que houve esses descredenciamentos? A nossa área nunca havia feito descredenciamento, né? A Severino Sombra foi descredenciada ainda na avaliação trienal, no meu primeiro mandato. E os cursos de doutorado da USP Econômica e de Uberlândia foram no segundo. A Severino Sombra era um programa que vinha apresentando problemas havia muitos anos, por muitas gestões, e realmente havia uma convicção de que precisava ser descredenciado. Então nós simplesmente fizemos o que devia ser feito, porque, enfim, aquilo não podia continuar do jeito que estava, em termos de profissão, em termos de matrículas, em termos de titulação, em todos os parâmetros era muito frágil, né? Não é nada que a gente faça com felicidade, não é sempre uma coisa ruim, mas também é como evasão, né? Evasão é um parâmetro. Uma vez eu estava na CAPES e o reitor de uma grande universidade estrangeira, ele estava lá, e o presidente da CAPES às vezes convida as pessoas para receber e tal, e ele comentava assim: engraçado, as universidades brasileiras não têm evasão, né? Quer dizer, parece que nunca ninguém é reprovado, né? Acontece de se reprovar, né? No caso do descredenciamento dos doutorados da USP Econômica
e de Uberlândia foi mais dramático, porque, no caso, são instituições que têm tradição e que causou esse impacto todo, mas realmente foi feito com muito critério, muito critério. O programa da USP Econômica estava já na avaliação trienal com um desempenho em produção muito ruim, em um patamar regular. O patamar regular é incompatível com a manutenção do doutorado. E na avaliação quadrienal caiu para fraco. Então caiu de regular na trienal para fraco na quadrienal. Só isso já não sustentava, porque a produção intelectual fraca, que só fica acima de deficiente, né? Não sustenta a manutenção do doutorado. Mas como se não bastasse, a distribuição, que é um outro critério para se verificar a avaliação da produção, ela é muito concentrada, estava muito concentrada no momento da avaliação. Só 4 docentes concentravam mais de 40% de toda a produção de artigos. Então, você vê que é uma produção extremamente concentrada. Você não pode ter 4 docentes levando um programa nas costas. Os outros professores não produzem nada. Mais de 40% da produção de artigos e 1/3 da produção de livros. Então, isso é uma coisa que a gente avalia. Tende a haver um equilíbrio da produção. Então, a produção é baixa, fraca e, mesmo assim, concentrada em 4 docentes. Quer dizer, é pouco e concentrado. Então, só isso já descredenciaria. Mas não é só a produção. Além da produção intelectual ser muito ruim e concentrada, eles fizeram um relatório extremamente complicado, porque, até onde eu pude entender, já que a gente, ao longo dos 4 anos, eu fui percebendo que havia um problema na USP, né? Que a gente não faz avaliação só no dia da avaliação. Ela é uma avaliação continuada. Eu fui percebendo, fiz contatos e não conseguia contato. Para conseguir falar com o coordenador da pós-graduação em História Econômica, foi um sacrifício enorme, porque mal conseguia saber quem era o coordenador. Aquilo estava com um problema terrível de gestão. Mas, pelo que eu pude entender, eles fizeram uma reforma das linhas de pesquisa. E foram criadas várias linhas de pesquisa e foram extintas várias linhas de pesquisa. E algumas ficaram sobrepostas a outras, e os projetos de pesquisa relacionados a essas linhas se embolaram, e tudo isso ficou muito mal registrado no relatório. E no relatório, na plataforma Sucupira. E nós temos a obrigação regimental na CAPES de avaliar o que está no relatório, né? Na plataforma Sucupira. A gente não pode, na hora da avaliação, ligar para o relatório: esclarece, por favor. Não pode. Tem que ser o que está na plataforma. Mas mesmo que eu quisesse, eu não conseguia. Porque eu não conseguia falar com o coordenador. Finalmente, acho que assim, 2 meses antes da avaliação, eu consegui descobrir o e-mail do programa e consegui falar com o vice-coordenador. Nem me lembro como que eu consegui. E aí o vice-coordenador me colocou em contato com o coordenador e eu falei: olha, vai ter avaliação e vocês não mandaram nem os livros para serem avaliados. Então eles também não mandaram os livros para serem avaliados de um dado ano, não me lembro qual, ou 2 anos. Então foi uma grande confusão o programa da USP, teve problemas de gestão, teve problemas de produção, teve problemas de captação de alunos. Eles veem numa queda de captação de alunos, uma queda de titulação.
e também eles dependem, ou dependiam naquele momento da avaliação, de uma grande quantidade de colaboradores. Esse é outro parâmetro da avaliação. O programa não pode depender de colaboradores. Eles quase que duplicaram no período, passando de 7 em 2013 para 13 em 2016. Então não dá para um programa depender de colaboradores. E também o relatório, ele foi muito mal feito, porque eu não acredito que apenas 12% dos professores do programa orientem na graduação, mas é o que está escrito lá. Só 12% atuam na graduação? Dificilmente, provavelmente mais gente atua na graduação, mas a gente tem que se basear no que está no relatório. Então, é um conjunto enorme de problemas. Por exemplo, nas bancas, quase 50% das bancas realizadas em 2016 não contam com o número mínimo de professores. Imagina uma banca de mestrado que não tenha 3 professores, ou de doutorado que não tenha 5, 4, 3. Então deve ser problema de registro. Então você vê um programa que não tem a capacidade de registrar sequer essas informações. Então o problema da produção já bastaria, mas tem todos esses outros. Por exemplo, uma coisa que foi até curiosa, assim, um pouco exótica, a gente foi entrar no site na hora da avaliação para ver se conseguia extrair informações. Aí entramos lá, Programa de História Econômica da USP. E o que estava no site? Os dados do Programa de História Social. Então eles trocaram as bolas até do site do programa. Eu fiquei muito penalizado porque o Programa de História Econômica, ele tem uma grande responsabilidade, que é essa especificidade da área. É uma área muito importante, justamente porque não é moda, né, vamos dizer assim, para simplificar, e, portanto, essas áreas específicas e que não são prestigiadas pela moda têm uma grande importância. Quer dizer, a área de História Econômica é uma área que deve ser fortalecida, que deve ser privilegiada pelos professores que lá estão, e, portanto, há aí uma dimensão de responsabilidade muito grande. Eles deveriam ter se esforçado, fazer uma gestão melhor, resolvido o problema da produção intelectual, e ficamos todos na comissão e a coordenação da área, eu, a Cláudia e o Marcelo, especialmente muito, não apenas penalizados, mas assim, vamos dizer, até um pouco chateados, né, com essa falta de preocupação dos colegas da USP Econômica em reerguer o programa, porque isso não foi um problema que aconteceu agora. Na avaliação trienal passada, portanto, já havia esse problema, nós já havíamos sinalizado todos esses problemas. E em Uberlândia também. Em Uberlândia também é a mesma coisa, um problema de gestão, problema de produção intelectual muito frágil, e todo mundo já sabia que essa má condução do programa estava criando problemas de titulação, de baixa titulação, de baixa captação de alunos, e já na avaliação trienal passada, 4 anos atrás, já haviam sido alertados para isso, a produção ruim que decaiu ainda mais, e, portanto, não é possível que se mantenha o financiamento com dinheiro público de um doutorado que não cumpre as condições mínimas de funcionamento. Então, foi por isso que eles foram descredenciados. E Fico, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho coletivo, né? Porque o trabalho de coordenação não é o trabalho de uma pessoa só, mas você teve parceiros importantes, né, nesse momento da avaliação,
Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa parceria, e também sobre as visitas que você fez aos programas de pós-graduação. Por que essas visitas foram e são importantes na sua perspectiva? Começando por essa última parte, as visitas foram uma coisa incrível, né? Realmente, acho que eu fui a quase todos os programas do Brasil. A gente tem hoje em torno de 70 programas, muitas regiões, muitas cidades do Brasil, e foi uma experiência fascinante conhecer esses programas e às vezes muito surpreendente, né? Nem sempre a gente espera encontrar programas de tão grande qualidade em determinadas regiões. Foi isso que me levou, e eu fiz essas visitas logo no primeiro mandato, foi isso que me levou a uma decisão, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes que eu fiz, a decisão de não titubear em criar doutorados fora dos grandes centros, para dizer assim de maneira simples. Eu me orgulho muito de que, acho que mais de 40%, 42% dos doutorados em História que existem hoje foram criados na minha gestão. E esses cursos de doutorado pelo Brasil afora não eram criados eventualmente por resistência de se criar um doutorado fora do eixo Rio-São Paulo, uma ou outra instituição no Nordeste ou no Estado do Sul, e hoje a gente tem doutorados nessas outras cidades. 42% dos doutorados foram criados na minha gestão, e em grande medida por essas visitas, porque você vê que é possível, você vê que tem pessoal qualificado, você vê que tem condições de fazer esses avanços, né? Então as visitas são muito importantes para você, e a visita do coordenador, porque frequentemente se faz ou se fazia visitas, o coordenador convida um colega da comunidade, mas eu fiz questão de ir pessoalmente. Então eu viajei muito, mas foi essencial, né? Agora, se isso eu fiz pessoalmente, e fiz com muito prazer, embora eu não goste de viajar, mas como eu disse, eu já tinha me preparado para essa missão. Se isso eu fiz pessoalmente, uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu sou muito obsessivo, eu, em geral não delego funções, é muito difícil para mim essa coisa de trabalhar em conjunto, em equipe, nunca gostei de fazer isso. Mas eu me surpreendi muito com a facilidade com que eu trabalhei com a Cláudia e com o Marcelo, assim, uma confiança absoluta, sabe, nos dois, e uma facilidade de compartilhar, nem diria delegar, porque eu simplesmente, eles faziam, para mim, pode parecer uma coisa clichê ou comum, mas para mim não é não, porque eu não confio em ninguém. E assim, de deixar que alguém faça o trabalho e confiar, isso para mim é uma coisa impensável, impensável. E no entanto, com os dois isso funcionou perfeitamente. E o trabalho em equipe, porque você veja, para fazer uma comissão de avaliação são dezenas de pessoas, dezenas, 20, 30 pessoas. A comissão de avaliação de periódicos, essa que fez a grande reforma de 2016, foram 33 pessoas. As comissões de avaliação, mesmo da trienal e da quadrienal, são 20 e tantas pessoas. E todas têm de ser altamente qualificadas, e contém de haver distribuição regional, né? Então, esse trabalho da avaliação dos livros, a avaliação de cursos novos, as propostas de criação de cursos novos, implica a montagem de comissões. Então, o trabalho do coordenador implica mobilizar muita gente, né? Muita gente. E todos trabalham de graça, e todos trabalham, em geral, com muito empenho. Então, foi uma experiência muito interessante para mim, não só por contar com a colaboração desses grupos todos,
mas porque eu nunca tive esse tipo de experiência. E nunca busquei, inclusive, esse tipo de experiência. E foi muito novo, muito interessante. Fico, a gente chega agora ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Queria, enfim, desde já te agradecer bastante por conversar com o Café História. Você tem sido um grande parceiro do portal, enfim, não só discutindo questões relacionadas à ditadura, mas também a sua gestão à frente da área de História da CAPES, né? E aí, para encerrar, queria saber o seguinte, o que mudou para você? Se é que alguma coisa mudou na sua perspectiva nessa perspectiva de compreender a avaliação, né, depois desses 7 anos à frente da área, né? E o que você diria para quem está assistindo a gente, né, para que não necessariamente, pessoas que não necessariamente são historiadoras, são profissionais da área, mas por que a avaliação de um programa de pós-graduação, por que é importante fazer esse tipo de avaliação dos periódicos, dos livros, né? O que a gente pode aprender com esse processo? Olha, a avaliação ela tem um objetivo duplo, que é formar mestres e doutores de alto nível e produzir conhecimento relevante para a sociedade. É isso. Então a avaliação não existe para dar nota 6, 7, 5, 4. Produzir mestres e doutores de alto nível e conhecimento relevante para a sociedade, porque é dinheiro público. Então essa consciência foi muito forte para mim. Então é para isso que ela é importante. Ela é importante para que a gente não se esqueça de que não se trata de fazer relatório, não é para preencher plataforma Sucupira, não é para conseguir nota 6 e 7, é para bem gerenciar o dinheiro público, né? E realizar esses objetivos, né? Objetivos que são altamente importantes para a sociedade brasileira, ter mestres e doutores de alto nível. Uma coisa que mudou para mim foi a minha relação com o ensino. Eu abandonei meu programa acadêmico nesses anos todos. E muita gente, você brigou com o programa? Não briguei. Eu abandonei porque eu criei o Prof. História, né? Houve um momento na minha gestão que o diretor, o Lívio Amaral, na época, estava lá falando, olha, nós temos o Prof. Mate, eu quero ver o dia que as outras áreas vão criar o Prof. História. Os outros profs. O que é o Prof? Prof é uma rede nacional de mestrados profissionais voltados para o ensino, para qualificar os professores que já são professores do ensino fundamental, mas que não têm chance de se aprimorarem. Aí naquele dia eu falei assim, gente, a gente precisa fazer isso. Um monte de mestrados pelo Brasil afora, não para formar mestres acadêmicos, mas mestres profissionais, professores que já dão aula no ensino fundamental. Então, eu falei, vou criar o Prof. História. Eu liguei naquele mesmo dia para a Marieta e falei, Marieta, você tem que me ajudar, vamos criar o Prof. História. Ela falou, mas eu não quero. Convenci a Marieta, ela fez um trabalho maravilhoso, criou o Prof. História, e eu vi o quanto isso é importante, né, de nós qualificarmos os professores no Brasil inteiro para melhorar o ensino de história, o ensino fundamental. E eu saí do meu programa acadêmico, porque daqui a um ano, quando eu terminar algumas atividades que eu ainda estou fazendo, eu quero me dedicar muito ao Prof. História, a essa questão do ensino fundamental, que eu reputo como uma das mais importantes no Brasil. Haja vista a precariedade, os problemas, né? Agora recentemente saíram pesquisas horríveis sobre o nosso desempenho brasileiro em relação ao ensino fundamental. Então acho que isso mudou muito, né? Foi uma coisa que eu fui muito impactado, a percepção desses problemas, e que a pós-graduação, no caso a pós-graduação profissional, sobretudo essa em rede, que tem um alcance nacional,
pode fazer para melhorar. Então, eu quero dedicar os meus próximos anos, é dizer últimos, mas já retirei a palavra, os meus próximos anos a essa atividade, né? Me dedicar à questão do ensino. E foi por isso que eu me retirei do programa acadêmico e vou me filiar ao Prof. História para atuar nessa área. Acho que isso é fundamental e tem muito a ver com a questão de falar para o grande público, de fazer divulgação científica, de investir em tecnologias novas, de fazer inovação, fazer uma nova forma de avaliação, fazer autoavaliação, os produtos finais, ou seja, a dissertação dos mestrados profissionais, inclusive do Prof. História, não tem nada a ver com as dissertações acadêmicas. Tudo isso é muito novo e muito atrativo para mim. Bom, a gente chega então assim, ao final da nossa entrevista. Agradeço bastante ao Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Agradeço também bastante a todos vocês que assistiram essa entrevista. Deixem seus comentários, compartilhem esse vídeo no Facebook, no Twitter, nas demais mídias sociais. Agradeço bastante também ao historiador Pedro Teixeirense, né, que ajudou na elaboração das perguntas, da parte técnica e que também é um parceiro, um colaborador do Café História. É isso, a gente fica por aqui e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau. Agora aquela parte que fica bonita. Quanto tempo que bateu, Pedro?